dia, na paz do Senhor Jesus. Nós estamos reunidos neste dia para o estudo de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical e com essa lição nós estamos fechando esse trimestre a respeito do livro do profeta Ezequiel. Foi uma boa caminhada até aqui. Então, para começarmos, nós faremos isso com uma oração, porque realmente precisamos do Espírito Santo atuando na nossa mente e no coração para nós entendermos aquilo que Ele quer nos ensinar através da Sua palavra. Oremos. Deus Todo-Poderoso, soberano Deus de toda força, de toda graça, de todo poder, estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra e desta lição que foi construída para servir de edificação para as nossas vidas. Fechando esse trimestre do livro do profeta Ezequiel, nós oramos a Ti, Senhor, para que esse ensinamento realmente venha fazer todo sentido para a nossa existência e que nós possamos descansar nas Suas promessas de restauração. Restauração desse tempo, restauração das nossas vidas, restauração de todas as coisas, onde o Seu nome haverá de ser glorificado para sempre. Toma, Senhor, esta aula nas Tuas mãos, o coração de cada um que estará agora se debruçando sobre este estudo para aprender mais com o Senhor. Louvado seja Deus por tudo que o Senhor tem feito até agora. Continua com as Tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós estamos iniciando essa lição de número 13, cujo texto áureo é 18.000 canas por medida terá ao redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Este é o versículo que fecha o livro do profeta Ezequiel. Fala de uma cidade murada, uma cidade onde a glória do Senhor preencherá todos os espaços, e o nome desta cidade é: O Senhor está ali. O que nós vimos em relação a essa lição que procura nos ensinar a respeito de um plano divino que prevalecerá é que existe um plano divino em andamento, em movimento, através das eras. No nosso tempo, o que nós temos vivido é um desdobramento deste plano na história. Nós entendemos que houve profecias para um tempo passado, houve profecias para este tempo que nós estamos vivendo e há profecias para um tempo futuro. Então, o livro do profeta Ezequiel, principalmente nesta parte que trata da restauração, que é uma parte considerável do seu livro, ele se encaixa muito bem no que diz respeito às profecias para um tempo futuro. Mas, lendo essa introdução, aqui está dizendo que nós estamos encerrando o livro do profeta Ezequiel e nós veremos que esse plano de Deus prevalecerá. O povo de Deus deve viver, portanto, neste primeiro século, procurando agradar o Senhor e aguardando a bem-aventurança, que é a volta de Jesus Cristo. Mas pensando um pouco nesse texto áureo da nossa lição, nós vamos ver que essa cidade murada, que é citada no último versículo de Ezequiel, cujo título, cujo nome que ela recebe é: O Senhor está ali, ou a expressão hebraica que é Yavé Chamá. Alguns falam Yavé, outros falam Javé, outros preferem Jeová, Jeová Chamá, que significa O Senhor está ali. Quando a gente pensa nesse nome, ele está dizendo: Yavé significa eu sou e Chamá significa ali. Quando a gente junta Yavé Chamá, o que a gente tem? O Senhor está ali, ou eu estou ali. E é essa última frase que resume
o objetivo de Deus para Israel e para toda a humanidade. Há uma esperança e um futuro para Israel, como nos diz bem Jeremias 29:11. Há uma esperança e um futuro para todo o povo de Deus, que alegremente viverá para sempre na presença do Senhor, numa cidade cujo nome é O Senhor está ali. Então, desde que a gente começou a falar desse assunto de restauração, a gente vem tratando aí, a partir lá do capítulo 36 de Ezequiel, de muitas coisas envolvendo esta restauração. Já vimos sobre a restauração do templo, a restauração do culto, as águas purificadoras que saíam do templo e levava a cura por onde passava. E, dando esta continuidade à visão profética de Ezequiel, segundo o nosso entendimento da questão, Ezequiel está vendo um momento escatológico do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso entendimento. É desse ponto que a gente parte. Então, o primeiro ponto, o comentarista, ele começa dizendo para nós a respeito de muitas tentativas de destruir o povo de Deus. Esse é o título do primeiro tópico, tentativas de destruir o povo de Deus. Veja bem, essa é uma realidade em nossos dias, tanto quanto foi realidade em todos os tempos. Sempre houve uma tentativa de destruir o povo de Deus. Agora, o que nós entendemos é que, tirando as teorias de conspiração, tirando a mania de perseguição de alguns, tirando esse discurso demonizante de pessoas que demonizam tudo, tirando estas coisas excessivas, o que a gente tem biblicamente é uma visão de que realmente há uma perseguição do povo de Deus na história, porque essa é uma tentativa sempre constante do adversário, cujo nome mais adequado é Satanás, para impedir que esse plano de Deus se cumpra. E essa é uma realidade atestada pelas Escrituras e confirmada pela história em diferentes épocas. Olhando para o povo judeu, a gente vê que desde o início, na história do povo judeu, houve investidas contra as vidas, e isso resultou até em um edito real do faraó lá no Egito, quando mandou matar todos os meninos, matando os homens, tomando as mulheres para gerar filhos. Para os povos do Egito, você dizimaria o povo. Então, você tem aí ainda outras questões na história, né? Você lembra que na época de Herodes, ele também fez aquela matança dos inocentes de uma forma radical, cruel, sistemática, para tentar alcançar, através da morte destes meninos, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, que já estava entre nós. Então, nesse contexto, a gente pode entender que, assim como Moisés foi poupado sobrenaturalmente, assim como a matança dos meninos lá por Herodes não alcançou Jesus Cristo, Deus tem seus meios sobrenaturais de preservar o seu povo através da história. No final das contas, é o plano de Deus que prevalecerá. O inimigo continuará fazendo planos de destruição, mas é o plano de Deus que vai prevalecer no final. Então, no 1.1, nós temos um item que se intitula A Insistência Maligna de Destruir. E aqui diz que o povo de Deus deve perseverar confiante no Senhor, sabendo que as intenções malignas não prevalecem contra os planos de Deus, que sempre triunfarão. Os planos de Deus sempre triunfarão.
Inclusive, o profeta Ezequiel registra que a agressão de Gog e sua coalizão de nações contra Israel se trata de um evento já anunciado profeticamente no passado. A Bíblia é clara em afirmar que, ainda que o dragão e seus anjos batalhem tentando impedir o plano divino, contudo não prevalecerão. Dragão é apenas mais um dos nomes dados a Satanás, da mesma forma que ele vai estar recebendo o nome de Lúcifer, o nome de diabo e outros nomes que lhe são característicos. Então veja, nesse primeiro ponto, o povo de Deus deve perseverar confiante. Aqui já começa falando do capítulo 38 e do capítulo 39 do livro do profeta Ezequiel, são esses dois capítulos que descrevem a batalha de Gog e Magog no livro de Ezequiel. Agora, vamos pensar então nessa insistência maligna de destruir. O que a gente vê olhando para a nação de Israel, pensando na nação de Israel, especificamente, nós vamos constatar e observar com nitidez este rastro de destruição ou de tentativa de destruição por toda a sua história. O que faz a história dos hebreus ser tão peculiar e esse povo tão especial? Veja que Israel foi muitas vezes perseguido, violentamente dizimado e, por fim, retornou à sua pátria depois de quase 2000 anos. Com nenhuma nação do mundo aconteceu isso em hipótese alguma. Apenas a título de exemplo, a cidade de Jerusalém, ela foi destruída completamente 2 vezes, mas ela foi sitiada 23 vezes. Ela foi atacada 52 vezes e ela foi conquistada 44 vezes. E mesmo assim foi reconquistada, se vocês se lembram bem da história, na Batalha dos 6 Dias, no ano de 1967. E isso porque, logo após a declaração de independência do Estado de Israel em 1948, ela caiu sob controle jordaniano. E somente nesta guerra dos 6 dias, que eclodiu em 5 de julho de 1967, a sua parte oriental foi novamente anexada como pertencente a Israel. Essa observação nos dá uma visão, um vislumbre da grandeza de Deus e de que há na história do povo de Israel algo que precisa ser aprendido e compartilhado com todas as pessoas em todos os tempos e lugares. O que é este algo? Nenhum dos propósitos divinos pode ser impedido. Deus disse que Israel seria de novo trazido de todas as nações, levado para a sua terra e seria de novo uma nação. E o que Deus disse está dito. E foi isso que aconteceu na história. Então, agora pensando em nós, pensando na igreja, pensando no nosso tempo, a insistência maligna em destruir, ela vai continuar estendendo-se a todos que aceitam a Jesus como seu Salvador e passam a fazer parte do corpo de Cristo. A perseguição religiosa ao redor do mundo nunca cessou em tempo algum. E os fatos estão aí para provar a sua veracidade. Na presente era, Satanás trabalha diuturnamente para impregnar suas ideias malignas nas sociedades, nos governos, na cultura, nos sistemas econômicos, no entretenimento, na comunicação de massa, no esporte, na agricultura, nas ciências, nas suas diferentes áreas, na educação, arte, medicina, música, etc, etc. Tudo isso para se opor a Deus, para se opor ao povo de Deus, para se opor à palavra de Deus e àqueles padrões de santidade e retidão que são bíblicos e que são exigidos para todos aqueles que são de Deus.
Nós temos aí muitas coisas acontecendo em nossos dias que provam isso, né? Por exemplo, a medicina, que é uma bênção para a salvação e conservação da vida, ela também é usada por Satanás para promover a matança de seres humanos ainda no ventre. O estímulo ao aborto na nossa sociedade atual é algo que beira a loucura. Agora, irmãos, os bebês, né, eles podem ser assassinados em até as 24 semanas de vida em algumas partes do mundo. Veja bem, em um mundo que preserva animais, as crianças, elas são assassinadas com o aval do Estado. Bem, segundo os seus defensores, as leis criadas para proteger a mulher em sua fase procriativa, que lutam pelos seus direitos sexuais e reprodutivos, elas estão sendo criadas sistematicamente, visando essa proteção da mulher. Mas a gente não vê na mesma medida leis sendo criadas para proteger o incapaz, para proteger o vulnerável, o inocente e aquele que não tem a mínima condição de se defender. Essas são rechaçadas de todas as formas, e quando alguém se levanta para dizer algo nesse sentido, ele então é criticado como um pensador fundamentalista e conservador. Bem, isso vai sendo observado aí nos desdobramentos de outras atividades de grande relevância para a conservação da vida. A agricultura é utilizada para produzir drogas que destroem a vida. A educação é vergonhosamente manipulada para promover filosofias ímpias humanistas. Os meios de comunicação de massa, então, a serviço direto da destruição dos padrões divinos de conduta e de relacionamento, nos fazem cair o queixo. Bem, e as coisas não param por aí, né? Esses desdobramentos desta malignidade em nossos dias seguem para a par com os desdobramentos do plano de Deus para a redenção da humanidade caída. Só para finalizar esse item 1.1, nós focamos muito nas tentativas de destruição do povo de Deus por parte do adversário, que usa tudo que pode para poder implementar os seus planos de destruição. Ok, isso é certo e isso está comprovado biblicamente e pela história. Mas existe o outro lado da moeda. Por quê? Nós devemos nos lembrar que o povo de Deus também destrói-se a si mesmo. Quando ele abandona os caminhos do Senhor, quando ele profana o lugar sagrado, quando ele zomba, quando ele escarnece do que jamais deveria zombar. Só uma parte aqui, eu fico pensando no que é que está acontecendo com pessoas que zombam das manifestações do Espírito Santo, escarnecem de línguas estranhas, zombam de outras manifestações espirituais, fazem piadas. Isso é realmente muito constrangedor e estranho para quem se diz servo de Deus. Bem, o que isso faz é trazer destruição para a própria pessoa e uma condenação devida a quem assim procede. A história do povo de Deus mostra, a história do povo de Israel mostra muito bem isso. Bem, só uma constatação, né? Afinal de contas, nós estamos numa aula de escola dominical, e aula de escola dominical é para nós estudarmos estas coisas, né? Então, esse foi o item 1.1, que fala da insistência maligna em destruir. Ele vai continuar fazendo o trabalho dele. Ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir. E é isso que ele continuará fazendo até o fim. Mas Jesus Cristo veio para que eu tivesse uma vida abundante,
uma vida a salvo das influências malignas. 1 João 5,18 diz bem isso, que aquele que está em Cristo não vive na prática do pecado, mas ele conserva-se a si mesmo. E quando nós nos conservamos a nós mesmos em Cristo, sabe o que acontece? O maligno não pode nos tocar. O maligno não pode nos tocar. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Então, passemos ao ponto 1.2, o item 1.2 do tópico 1 da nossa lição. E aqui, o comentarista da lição vai entrar no que eu considero um ponto muito sensível dentro do livro do profeta Ezequiel. Nos capítulos 38 e 39 do profeta Ezequiel, ele vai estar profetizando acerca da batalha de Gog e Magog. Ele está dizendo aqui que eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto, nem haveria como. É um assunto grandioso demais, complicado demais. Ao longo dos séculos, nós temos aí muitas linhas interpretativas que foram construindo subsídios para se pensar esses capítulos 38 e 39 do profeta Ezequiel. Ele está dizendo de uma invasão grandiosa contra a nação de Israel. E essa invasão grandiosa contra a nação de Israel, ela está posta, então, dentro dessas tentativas de destruição do povo de Deus. Já houveram muitas no passado, mas ainda há outras preditas para o futuro. Então, veja bem, quando nós lemos esses capítulos 38 e 39 de Ezequiel, a gente precisa saber que existem dois pontos de vista relevantes em relação à leitura destes capítulos. Nós podemos caminhar em duas direções diferentes. Há aqueles que sustentam que todas as profecias bíblicas têm o seu cumprimento na história. Quem sustenta esse ponto de vista de que Deus e Ezequiel estavam afirmando que esta profecia se cumpriria numa época e num local específico, que este local seria no futuro? Estes que têm esta visão e que têm esta interpretação, eles leem essa profecia literalmente. Bem, nós lemos essa profecia e procuramos entender que isso é isso do jeito que está sendo dito aqui e que tudo isso vai se cumprir no momento futuro. A outra linha de interpretação, e muita gente faz parte dessa outra linha de interpretação, é que traz uma ideia de que mensagens proféticas não dizem respeito a nenhuma época e a nenhum local específico. De que mensagens proféticas não foram escritas para serem interpretadas literalmente. Que elas entendem que textos proféticos, eles existem para nos fornecer conceitos, para nos doar princípios e não está falando a respeito de cumprimentos históricos para o futuro, de acontecimentos históricos que se cumprirão no futuro. Bem, como Ezequiel disse, ele disse no passado que a investida de Gog acontecerá. E é nisso que cremos. Existe uma questão muito polêmica. Quando isso vai acontecer? Em que circunstâncias isso vai acontecer? Será que isso já aconteceu em algum momento e a gente não deu conta disso? Mas o que a gente fica, no nosso modo de pensar, dentro da visão teológica tradicional das Assembleias de Deus, é que há uma ideia de uma orquestração demoníaca para destruir o povo de Deus como um fato divinamente revelado na profecia. Então, o que nós vamos estar fazendo
é pensar aqui rapidamente, porque o tempo não nos permite, né? A respeito dessa profecia contra Gog, que está revelada aí no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39. Essa explicação ela tem que ser dada junto com a leitura desses capítulos. Se vocês não lerem esses capítulos, isso aqui vai ser uma explicação vazia. Então, nós precisamos que vocês leiam esse capítulo. Vamos começar com o nome Gog. O nome Gog, ele significa elevado, supremo, uma elevação ou uma montanha alta. Este é um nome que ocorre 12 vezes no Antigo Testamento. Lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 4, Gog aparece como um filho de Semaías. As 11 ocorrências restantes estão todas em Ezequiel, nos capítulos 38 e 39. E não tem nenhuma ligação com o Gog de 1 Crônicas 5, 4. O contexto de Ezequiel revela que se trata de uma pessoa contra quem Ezequiel deveria profetizar por ordem de Deus. Existe um escritor especialista em Apocalipse e em eventos finais chamado Mark Hitchcock, que ele diz que Gog é uma pessoa ou uma nação nesta coalizão contra Israel. Só que essa pessoa ou essa nação seria a pessoa mais importante ou a nação mais importante nesta coalizão contra Israel. Também, segundo um outro escritor chamado Lindsay, Gog seria um nome simbólico do chefe de uma nação. Magog é a sua terra. Então, quando falamos de Gog e de Magog, estamos falando de duas coisas, de uma pessoa e de uma terra. Gog é a pessoa, Magog é a sua terra. Bem, sobre essa identidade de Gog, isso só vai ser revelado com precisão quando a invasão acontecer. Por quê? A gente pode entender também que Gog não se trata de um nome próprio, mas de um título que designa um governante. E esse governante seria o governante de Magog. Assim como nós temos os títulos Faraó, Rei, Czar, que foram títulos que designaram governantes, pode-se dizer que Gog também seja um título. Mas Ezequiel diz que Deus mandou que ele profetizasse para Gog, que nos leva a entender primeiramente que seja uma pessoa. Aí vem a questão, o lugar onde essa batalha vai acontecer, e isso realmente é muito polêmico. Os acontecimentos recentes das guerras lá do Cáucaso, aquela região geográfica chamada de Cáucaso, onde encontra-se parte da Rússia, Turquia, Armênia, Ucrânia, essa região que existe hoje no mundo, com esse nome de Cáucaso, ela realmente começa a atiçar as nossas tentativas de interpretação da profecia de Ezequiel 38 e 39, justamente porque há essa afirmativa de que não é irrelevante fazer-se referência a Gog dentro dos limites territoriais da Rússia, pois é provável mesmo que Gog proceda dessa região. Explicando isso, né? Nós todos hoje estamos vivendo nesse contexto mundial onde está acontecendo uma guerra que foi tomada à frente pela Rússia. Isso aí é algo que nos faz pensar. E existe uma associação desde sempre com o nome de Gog, com a Rússia, com a terra de Magog, com a Rússia. Isso porque, quando Ezequiel profetiza, por inspiração divina, ele está tomando aquela tabela das nações que existe lá em Gênesis capítulo 10, da divisão das terras entre os filhos de Noé,
e que do seu descendente Jafé, nós encontramos pela primeira vez a referência a Magog. Então você vê que Ezequiel está fazendo uma retrospectiva, está voltando lá em Gênesis capítulo 10 na tabela das nações, está identificando Magog, está trazendo para o seu tempo, está profetizando a respeito de um Gog, morador na terra de Magog, e quando você pega aí a corrente histórica, você vê que na descendência de Magog, você tem estes povos que vivem hoje nessa região da Rússia. Então veja, o próprio nome Cáucaso, que é essa área geográfica onde a Rússia, parte dela está hoje identificada. Esse nome Cáucaso, ele significa fortaleza de Gog. E aí, as afirmativas do envolvimento com a Rússia não fica somente nessas questões de nomes. E realmente nós podemos, biblicamente, identificar a terra, identificar a pessoa, e não é irrelevante de forma alguma fazer esta referência de Gog a Gog dentro dos limites territoriais da Rússia, porque muito provavelmente Gog deva proceder desta região. O que acontece é quando começa esse fervilhar do caldeirão entre as nações, como diz Ezequiel capítulo 13, o versículo 4, já se ouve o reboliço sobre os montes de todas as nações da terra. O Senhor está passando em revista o seu exército de guerra. Quando nós vamos associando, entrecruzando estas informações a respeito dos tempos do fim, e nós vemos algo acontecendo, como que está aí em andamento nos nossos dias, de uma guerra envolvendo a Rússia. Então, a Bíblia nos diz em Lucas 21, 28, quando estas coisas começarem a acontecer, olhe para cima, a nossa redenção está próxima. O movimento das nações nos fins dos tempos, ele realmente é um sinal do fim dos tempos. Então, o que a gente tem, o que a gente pensa é que a Rússia oferecerá ou fornecerá o homem, o Gog, que não seja esse, que não seja agora. A Rússia oferecerá o homem, aquele que liderará a invasão contra Israel na batalha de Gog e Magog. A Rússia oferecerá o homem, não o anticristo. Pense bem aí e faça essa diferenciação. Não existe o menor indício na Bíblia de que Gog seja o anticristo. Não. O que está sendo dito é que Gog se levantará, terá os seus aliados, e que Gog e seus aliados marcharão em direção à nação de Israel para destruí-la, com o intento de destruí-la. Agora, quando isso acontecerá, já é um outro questionamento. Nós temos o nome Gog, o significado do nome Gog, nós temos um lugar identificado no contexto bíblico, aplicável à história, aplicável aos nossos tempos, mas quando isso acontecerá, aí é uma outra história. Nós temos muitos pontos de vista que foram sendo construídos ao longo dos séculos para poder tentar chegar a um acordo sobre quando essa profecia de Ezequiel 38 e 39 haverá de se cumprir na história. Existem aqueles que acreditam que essa batalha acontecerá imediatamente antes do arrebatamento da igreja. Existem aqueles que acreditam que essa batalha de Gog e Magog acontecerá depois do arrebatamento da igreja, mas ainda antes de começar a grande tribulação. Existem aqueles que acreditam que a batalha de Gog e Magog acontecerá exatamente no meio da tribulação. Existem aqueles
que já fazem uma associação e juntam Gog e Magog com a batalha do Armagedon. Existem aqueles que acreditam que a batalha de Gog e Magog acontecerá depois da tribulação, depois daquela segunda vinda de Cristo em glória. Mas, neste intervalo entre o fim da tribulação e o início do milênio. E ainda existem aqueles que pregam que a batalha de Gog e Magog acontecerá no fim do milênio. Veja, são muitos dados, são muitas coisas que existem aí para serem olhadas mais de perto e estudadas para aumentar o nosso entendimento dessa questão. Só que livros, estudos, pesquisas feitas pelas pessoas deste mundo, ainda que muito inteligentes e muito poderosas, não são suficientes para fechar essa questão. Ela permanece trazendo mais dúvidas que respostas. Porém, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ensina todas as coisas. E quando nós queremos aprender, Ele tem prazer em ensinar. E aquele que quer entender alguma coisa a respeito disso, vai buscar a iluminação do Espírito Santo para entender aquilo que está colocado na Palavra de Deus. Toda a palavra, ela é útil, ela é importante, ela é necessária e ela foi produzida para ensino nosso. O que precisa ficar de ensinamento em relação a esse 1.2, que fala dessa profecia contra Gog, é aqui. A batalha de Gog e Magog, segundo o nosso modo de entender, é um evento futuro. Portanto, trata-se de uma profecia que está para se cumprir na história. Não há como precisar deste momento. Cada um, como vocês viram, vai dizer que vai ser num momento específico. O que importa é crer que ele acontecerá, conforme diz a profecia de Ezequiel a respeito dele. Como dissemos, há muita controvérsia, há muito debate a seu respeito, há mais perguntas do que respostas. Há alguns que dizem que o Apocalipse de João vai estar fazendo uma releitura das profecias de Ezequiel, isso porque existem muitas semelhanças com a profecia de Ezequiel em alguns pontos. Mas mais do que dizer que João tomou por empréstimo a profecia de Ezequiel, nós podemos estar certos de que foi o mesmo Espírito que inspirou Ezequiel a escrever essa profecia, foi o mesmo Espírito que estava com João lá na ilha de Pátimos e o inspirou também. É a mesma coisa, é a mesma profecia, sendo dita por diferentes pessoas para confirmar a verdade bíblica de que há profecias ainda para se cumprir na história e que elas se cumprirão de acordo com aquilo que Deus disse que fará. Deus não erra. Ele está dizendo algo de grande importância através da sua palavra. E nós precisamos ter ouvidos para ouvir e disposição para estudar. No final, diz o 1.3, Deus será glorificado. Esta é a grande questão. É relevante o fato de ser recorrente as expressões que apontam para a glória de Deus e o Senhor ser conhecido entre as nações. Isso também vai estar muito claro nos livros aí, na profecia de Ezequiel 38, 39. Diante de tudo isso que vimos até aqui, o que este item vai estar fazendo é mais uma constatação de fatos. Como mostra aí o comentário para o professor, esse textinho que está em azul, na revista de Escola Dominical dos Professores. O Frederick Bruce, ele diz no seu comentário que com o derramamento do Espírito de Deus, conforme Ezequiel 36, também Ezequiel 37 e também Joel 2, o seu favor, o favor divino é renovado em relação ao seu povo. A derrota de Gog
vai confirmar esta lição que é ensinada pelo exílio de Israel e sua consequente restauração. O propósito de Deus é que Israel e todas as nações saibam que Ele é o grande eu sou, Ele é Yahvé. E vejam o seu nome vindicado, e vejam o seu caráter manifesto. Foi a sua justiça, a justiça de Deus, que enviou o seu povo para o exílio, não a sua fraqueza. E foi a sua justiça que trouxe o povo de volta. E é a sua justiça que continua operando na história. O que Deus fez e o que Deus faz através de Israel só faz confirmar que este realmente é um povo escolhido por Deus, separado de todos os povos e trazido à existência para louvor da sua glória. Aqui esse ponto, 1.3, procura chamar a nossa atenção para este fato, que Israel é o povo de Deus. E lá em Lucas, no capítulo 2, nós vemos escrito que Jesus veio para ser luz para iluminar as nações e para a glória do seu povo Israel. Então vemos que em tudo Deus será glorificado no que diz respeito a Israel e a todos aqueles que entendem o chamado para serem enxertados na oliveira verdadeira. Há um endurecimento por parte de Israel em relação a Jesus Cristo. Não é isso? Não é isso que aconteceu? Por que Israel foi formado? Por que um homem foi separado de todos os homens para que dele procedesse uma nação? Para que a glória de Deus fosse mostrada ao mundo de uma forma pedagógica. Israel foi trazido como uma nação a este mundo, para que através deste povo nós tivéssemos a palavra revelada, a Bíblia Sagrada. Israel foi trazido a este mundo para poder ensinar a todas as nações do mundo como servir a um único Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o único Deus vivo e verdadeiro. E também Israel foi trazido a este mundo para nos dar Jesus Cristo, em carne e sangue, o nosso Salvador e Senhor. Então, quando o endurecimento vem por parte de Israel, Jesus veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam deu-lhes o direito, o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Então, quando o endurecimento vem por parte de Deus, está aberta a porta da graça, a porta da salvação aos gentios, ou seja, aos não-judeus. E com isso todos nós fomos alcançados com esta promessa do Deus de Abraão. Amém? Então é isso que esse primeiro ponto trouxe para nós de ensinamento. O segundo e o terceiro ponto agora vão falar para nós do plano de Deus e a escatologia. E termina falando sobre esta cidade santa, uma cidade murada que tem por nome O Senhor está ali. Amém? Então, chegamos agora ao tópico 2 da nossa lição, cujo título é O Plano de Deus e a Escatologia. E nos diz assim: o livro do profeta Ezequiel nos faz entender que o plano divino para o seu povo vai além daquele momento de cativeiro, daquele momento de disciplina. Lembremos que Ezequiel exerceu o seu ministério profético no meio dos cativos, para pessoas que talvez estivessem mais interessadas em ouvir somente o que Deus iria fazer nos seus dias. Porém, o Senhor Deus o comissionou para anunciar a mensagem divina, independente do povo estar disposto a ouvir, a obedecer ou não. Então, o que está posto aqui é que o livro do profeta Ezequiel nos faz entender que o plano divino para o seu povo vai além daquele momento. Não diz respeito somente aos judeus. Comissionado para anunciar a mensagem divina, independente do povo estar disposto a ouvir ou não, Ezequiel teve muito mais do que uma mensagem pontual
para estas pessoas cativas que talvez só tivessem interessadas em ouvir coisas que dissessem respeito à sua própria causa nos seus dias. Mas Deus o levantou como um profeta escatológico com uma mensagem que tem complementado outras que foram entregues com a mesma finalidade. Ezequiel se enquadra muito bem na tabela ou no quadro dos profetas escatológicos. O 2.1, o título é Tempos de Desinteresse e Descrença. Não apenas no público de Ezequiel, mas também nos tempos da igreja, há aqueles que escarnecem, que zombam, que são indiferentes e até já não creem mais quando a mensagem se refere à vinda do Senhor e aos acontecimentos que estão para ocorrer na terra. Sim, à medida que vamos nos aproximando do fim da presente era, vai crescendo o interesse em assuntos que se referem mais à vida debaixo do sol, o que Deus tem a dizer aqui e agora, conquistas pessoais, entre outros. Isso significa que quando nós deveríamos estar mais atentos, estudando mais a segunda vinda, observando os sinais dos tempos através das nações, do movimento das nações, observando aquilo que está acontecendo em Israel e com Israel, para podermos perceber a proximidade cada vez maior da vinda do Senhor, que tem uma grande chance de acontecer em nossos dias. Nós acreditamos que muito provavelmente nós seremos a geração do arrebatamento da igreja, porque as profecias bíblicas que tinham para se cumprir antes que o arrebatamento fosse algo às portas, elas já se cumpriram. Não tem mais nada esperando para que o arrebatamento aconteça. Aqui está falando sobre tempos de desinteresses, tempos de descrença. 2 Pedro capítulo 3, dos versículos 1 a 4, diz que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja que Pedro está chamando seus leitores a uma tomada de posição séria em relação às palavras faladas pelos profetas e pelos apóstolos do Senhor. Realmente nós somos chamados a tomar posição. Pedro faz um alerta aos cristãos em primeira mão quanto à presença dos escarnecedores, dos zombadores. E a presença deles em nossos dias tem atingido um patamar, um nível nunca antes imaginado. Por todos os lados, esses escarnecedores, esses zombadores, são encontrados praticando as maiores barbaridades, profanando as coisas santas com muita naturalidade, enfrentando, debochando, afrontando, como se nada destas coisas que tinham tanto valor em si mesmas, por serem coisas santas separadas para o Senhor, é como se já não tivessem mais nenhum valor. Um dos alvos de deboche desses escarnecedores é com relação à volta de Cristo. Desde o intelectual mais bem dotado até aquela pessoa comum, sem nada que o diferencie, nós encontramos um ceticismo muito grande em relação à doutrina das últimas coisas e ao retorno glorioso de Jesus Cristo. Bem, judeus e não judeus, salvos por Jesus Cristo, sempre depositaram suas esperanças em que o Messias há de voltar. Mas acontece às vezes de que até mesmo os salvos, eles são tomados por alguma fragilidade, ficam temerosos a esta questão. Mas por que já se passaram mais de 2000 anos e ele disse que ia voltar e não voltou? Eu gostaria apenas de fazer uma consideração a esse respeito.
Se nós formos ler com cuidado algumas passagens bíblicas que profetizam a segunda vinda de Jesus, nós encontramos tanto indícios quanto indicações claras de que ele só voltaria depois de um longo tempo. E também precisamos entender e saber de que essa noção de tempo e espaço que nós temos não se aplica a Deus, né? Você lê lá em Lucas 18, de 7 a 8, quando ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui está dizendo que pareça demorado. E parece demorado, mas só parece. Mateus 25:19 diz que é uma parábola a respeito do fim de todas as coisas. Diz: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Lucas 29, também uma outra parábola. Jesus passou a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-o a lavradores e ausentou-se do país por um prazo considerável. Em outras traduções, por muito tempo. Também, lá em Mateus 25, na parábola das virgens prudentes e loucas, que é uma referência, um tipo da igreja, aqueles que estão esperando dentro da igreja, aqueles que estão desleixando desta espera dentro da igreja, diz: tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Aqui fala de um momento longo de espera. Então nós precisamos entender esta questão de que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Se tardar, aos nossos olhos, ou conforme nós entendemos, apenas precisamos continuar esperando, vigilantes, todo o tempo, porque não sabemos o dia e nem a hora que há de vir o nosso Senhor. A grande questão é que Deus ele não é regido pelas nossas categorias de espaço e tempo. Então, o próprio Pedro, nesta mesma passagem, vai dizer que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e explica que o Senhor não retarda a sua ira, que o Senhor não retarda a sua promessa quanto à sua vinda, ainda que alguns a tenham por tardia. Esta aparente demora é, na verdade, proveniente da longanimidade de Deus, que não quer que nenhum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. É o tempo de Deus para todos quanto Ele queira agregar neste aprisco. Então não há motivo para duvidarmos, e muito menos para fazer coro com os escarnecedores, com os zombadores, querendo viver o melhor desta terra, nesta terra, porque Jesus disse que viria, mas ainda não veio, então vamos aproveitar. Não é essa a questão, nunca foi. O desinteresse e a descrença é um mal contagioso, ele só faz aumentar. Mas os filhos de Deus se mantêm na sua torre de força, fazendo o que é certo para a glória de Deus. O 2.2 fala dos ensinamentos de Jesus acerca dos últimos dias. E então aqui diz que não apenas os profetas do Antigo Testamento anunciaram acontecimentos escatológicos, mas o próprio Senhor Jesus se ocupou em proferir mensagens acerca dos últimos dias, como encontramos em diversos trechos do Evangelho. Nós vamos ver aqui que nos ensinos de Jesus nós podemos confirmar o progresso da revelação divina através das eras sucessivas. Era plano de Deus revelar-se também no seu Filho de uma forma definitiva, e este confirmaria os ensinamentos do Antigo Testamento
como verdadeiros e dignos de toda a aceitação. O ensino dos pais e dos profetas não foram de modo algum desprezado pelo Senhor. E quanto às profecias referentes ao fim desta presente era, ele também reafirmou, como também expandiu a sua mensagem para nos ajudar no entendimento destas questões. Veja que nós precisamos entender, ainda dentro desse contexto, como ele diz aqui, e o comentarista traz uma observação nessa parte azulzinha da revista do professor, é que a gente deve olhar para as profecias e olhar para Jesus Cristo, entendendo o que elas estão dizendo em relação a Israel, entendendo o que elas estão dizendo em relação à igreja. Nós precisamos ter essa visão clara do que é Israel e do que é a igreja no plano divino, para não agirmos como os muitos que ficam misturando as coisas para defenderem suas teses mirabolantes e não se importam com isso em deturpar o sentido das Escrituras. Nós somos o que nós fomos chamados para ser na plenitude dos tempos, independentemente de sermos de procedência judaica, o povo escolhido por Deus, ou originários de qualquer outra nação do mundo, os gentios. Há bênçãos que foram prometidas para Israel como algo próprio, peculiar, direcionado exclusivamente a eles. Não há base bíblica para os cristãos buscarem no meio do povo de Israel, da sua cultura, da sua religião milenar, a sua própria bênção. Israel é Israel, a igreja é a igreja. Em se tratando de Israel e a igreja, comparações e há contrastes, há proximidades e há distanciamentos, há bênçãos comuns e há bênçãos específicas. Há uma escatologia voltada exclusivamente para Israel e há uma escatologia que diz respeito tão somente à igreja, que é formado por judeus e gentios. Nós aqui precisamos saber diferenciar estas coisas para não incorrer no erro de pautar as nossas ações em uma interpretação distorcida. Jesus nos ajuda muito neste processo do entendimento das últimas coisas, nos ensinando a respeito destes eventos. Em muitos dos seus ensinos, ele vai descortinando para nós como será o tempo do fim. Também nos faz saber que a misericórdia de Deus, e somente ela, é que nos introduziu no plano glorioso de redenção da humanidade. Então vejamos o 2.2, a bem-aventurada esperança da igreja. O livro do profeta Ezequiel está recheado de mensagens de esperança aos cativos, como vimos ao longo deste trimestre. Tais mensagens devem nos produzir em nós um despertamento, pois o Deus que revelou a Israel os seus planos futuros também nos faz conhecer por intermédio de Jesus Cristo e dos escritores do Novo Testamento acerca do seu plano quanto à sua igreja. Nossa esperança como povo de Deus não se resume a viver aqui e agora, vivenciando o dia a dia neste mundo. Nós também somos exortados a aguardarmos a bem-aventurada esperança, como descreveu Paulo em Tito 2 e 3. Vejamos aqui o que esse final do tópico 2 está nos dizendo. Eu penso que, pelo que nós lemos aqui, despertamento talvez seja a palavra-chave neste contexto. Não é tempo de nós nos contentarmos com qualquer coisa, não é tempo de nós vivermos como se não houvesse amanhã. No mundo hoje, há muitas pessoas, crentes ou não, que já estão sofrendo grandes aflições. Mas a tribulação e a grande tribulação, ela será marcada pela ira de Deus e será muito mais impactante do que qualquer coisa que o mundo já tenha conhecido.
Portanto, nós que estamos cientes de tudo que está por vir, nós aguardamos o cumprimento das promessas que nos foram feitas pela palavra de Deus. E nós afirmamos que, segundo a visão pré-tribulacionista, aquela visão que diz que a igreja será arrebatada antes da tribulação, segundo esta visão, esses eventos que estão preditos para a tribulação ocorrerá depois do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque João, como um tipo da igreja arrebatada, ele está assistindo do céu a abertura dos selos e os juízos que são procedentes dos mesmos sobre a terra e os seus moradores. Esta é a bem-aventurada esperança da igreja. E aí, o objetivo de nós estudarmos profecias escatológicas é para despertar a nossa esperança e desfazer toda a confusão. Ainda que em um primeiro momento, por exemplo, nós fiquemos confusos lendo Ezequiel 38 e 39, a respeito da batalha de Gog e Magog, não é para nossa confusão que esse texto está registrado, mas para nos ensinar verdades essenciais no que diz respeito à nação de Israel e quanto ao nosso futuro, bem como as tribulações que estão envolvidas no processo de consumação dos séculos. Bem, para aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, eu penso que não existe esperança quanto aos eventos escatológicos que já começamos a vivenciar. Para esses, o nosso futuro é um desastre épico e está caminhando para o caos. O que estamos passando hoje, irmãos, é fichinha perto do que está por vir aí. E eles acreditam piamente que nós estaremos aqui para presenciar e vivenciar toda essa predição profética. Mas, para nós que cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, resta uma esperança, resta um alívio muito grande. Nós não precisamos nos preocupar com a marca e com o número da besta, que pelos estudiosos já se encontra em andamento entre nós, com implantes de chips, com retirada do papel moeda de circulação, com um conluio entre as nações por um governo mundial, que já começou a acontecer no nosso tempo, porque antes que tudo isso se estabeleça concretamente, plenamente, de fato, nós cremos que Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja da terra e esta é a nossa bendita esperança. Amém? Isso é a relação do plano divino com a escatologia, usando Ezequiel 38 e 39 como pano de fundo. E então, a gente termina essa lição preciosa, tão relevante, tão instrutiva, com esse tópico 3, que tem por título O Senhor está ali. E esse título desse tópico foi extraído do último versículo do livro do profeta Ezequiel. O nome dado à cidade que Ezequiel viu nos faz lembrar também a mensagem recebida por João em Apocalipse 21:3. Deus com os homens, pois, habitará. Neste tópico veremos as condições para, no porvir, estarmos habitando com Deus na sua santa cidade. Veja a profecia de destruição no tópico 1, veja a escatologia e a bendita esperança no tópico 2 e agora no tópico 3 já falando de milênio, já falando em novo céu e em nova terra. 3.1, isso é para quem vencer. Leia Apocalipse 21:7 que diz: quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus. Ele será meu filho. Eu vou até ler de novo, porque esse versículo realmente, ele é surpreendentemente maravilhoso. Apocalipse 21:7. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Simples assim. Veja que o herdeiro é o que vencer. Nós fomos
eleitos em Cristo para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para sermos inculpáveis, para sermos obedientes. Santos, irrepreensíveis, inculpáveis e obedientes. É para isso que nós fomos eleitos em Cristo. E também nós fomos predestinados para sermos filhos por adoção e para receber o céu por herança. É o nosso entendimento concreto de eleição e predestinação. Fomos eleitos para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Fomos eleitos para sermos inculpáveis e obedientes. E fomos predestinados para sermos filhos por adoção e recebermos o céu por herança. O que a gente vai ver aqui é que Israel ele conviveu muito tempo com a influência negativa da idolatria dos povos ao seu redor, em todos os dias da antiguidade. Não apenas depois de haver conquistado a terra da promessa, mas também por ter a idolatria gravada na sua mentalidade desde os tempos da escravidão do Egito e do seu envolvimento com os deuses egípcios. A idolatria, ela é um câncer silencioso e sutil. Muitas pessoas são idólatras sem o saber. Qualquer pessoa ou qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossos corações, em nossas mentes, é um ídolo diante do qual nós estamos nos prostrando. No exílio, Israel foi purificado da sua imundícia, mas isso aconteceu na fornalha da aflição, conforme Isaías 48:10. Depois do cativeiro, eles poderiam ser acusados de qualquer pecado, mas não mais de idolatria. A Bíblia nos ensina como apartar da idolatria sem precisar experimentar o mesmo remédio amargo que os israelitas tomaram. E o remédio para nos curar da idolatria é tão somente servir ao Senhor e não se deixar influenciar por nada e por ninguém que não seja a sua santa palavra e a voz do Espírito Santo. Vence quem consegue, neste mundo mau e perdido, manter os seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da sua fé, e seguir pela vida fazendo a vontade de Deus, mantendo os seus olhos fixos na cruz e a sua vida no altar. Bem, o comentarista vai terminar este item fazendo uma citação da obra de John Taylor, onde ele explica que o escritor do Apocalipse realmente devia muita coisa à vívida linguagem figurada de Ezequiel. E aí eu entendo que é exatamente porque é o mesmo Espírito que inspirou tanto Ezequiel quanto João. E ele não tinha medo, João não tinha medo de pegar tudo isso que está em Ezequiel e cristianizar, ou seja, ele não tinha medo de trazer todos estes ensinamentos de Ezequiel para os cristãos, aplicando aos cristãos os ensinamentos de Ezequiel no seu próprio contexto, porque ele via que o simbolismo do Antigo Testamento, a figura, a sombra, ainda possuía relevância para a igreja cristã dos seus dias, e não apenas para os judeus do exílio. Então, Israel venceu quando retornou para a sua terra. E é uma promessa ao vencedor dos nossos dias. Nós também venceremos o dia que entrarmos para as mansões celestiais, para vivermos para sempre com o Senhor. Aí vem o ponto nevrálgico desta questão, o ponto necessário, o ponto alto. Para você entrar nesta cidade que se chama Yahvé Shammah, ou o Senhor está ali, você precisa de santificação. Aqui diz o povo cativo antes da revelação sobre a restauração do templo, da nova cidade, o Senhor vai falar com eles em Ezequiel 36 sobre a obra da purificação. E nós também encontramos em Apocalipse que não entrará na Nova Jerusalém
impureza, mas somente aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 21, 27 diz: não entrará nela coisa alguma que contamine, que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Estarão escritos no livro da vida do Cordeiro aqueles que foram santificados, separados, aqueles que foram ofertados, dedicados ao Senhor e que procuram viver de acordo com esta santidade prática. Aí, a gente vai lá na carta de Pedro novamente, onde está escrito em 1 Pedro 1, 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós vamos encontrar um comentário a respeito desse capítulo 1 de 1 Pedro, algo muito relevante quando se diz respeito ao assunto da santidade que é requerida dos filhos de Deus. 1 Pedro 1 é uma apresentação do livro. 1 Pedro 1, do versículo 2 ao versículo 12, vai falar da santidade que é proposta. 1 Pedro 1, do versículo 3 ao 16, vai falar de uma santidade que é ordenada. 1 Pedro 1, dos versículos 17 a 21, vai falar de uma santidade que é providenciada. E 1 Pedro 1, dos versículos 22 até o versículo 25, vai falar da santidade experimentada, que é uma possibilidade para todos. Ela não apenas foi proposta, ela não apenas foi ordenada por Deus, mas os meios de se conseguir isso foi providenciado e ela pode e deve ser experimentada por todo filho de Deus nesta terra. Santidade é a escolha de Deus para a condição moral do homem. Por causa da natureza de Deus, é justo que o homem queira se assemelhar a Ele. Ele é o Criador. E por causa da natureza do homem, é possível que ele seja parecido com Deus. A possibilidade de nos tornarmos santos, ela determina o nosso dever de ser santo. A possibilidade, repetindo, de nos tornarmos santos determina o nosso dever. É uma ordem. Ou vocês se santificam, ou vocês não me verão, não verão a minha face. Nós somos templo, morada, casa, habitação do Espírito Santo e para isso precisamos ser santificados, viver uma vida santa e procurar ser santo durante todo o tempo da nossa existência. Essa é a condição primordial para se chegar naquela cidade que se chama Yahvé Shammah. E por fim, o último item do terceiro tópico. Se você quiser ver a Deus, você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. A santificação vem pelo conhecimento e pelo entendimento da palavra de Deus. O meio, a estratégia, o modo, tudo aquilo que foi providenciado para a sua santificação está na palavra de Deus. E então, essa revista, esse trimestre, ele termina com esse chamado glorioso para nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Não existe nada mais neste mundo que seja mais importante do que a palavra de Deus. Não foi por falta de aviso que o povo de Israel foi levado cativo e o templo destruído. A palavra de Deus tinha sido enviada. Contudo, o povo zombou e desprezou as mensagens dos profetas enviados por Deus. É relevante atentarmos para o fato de que a última exortação bíblica do livro do Apocalipse se refere à nossa relação com a palavra de Deus. Para habitar na cidade que se chama O Senhor está ali,
é preciso estar atento à palavra de Deus, guardá-la e viver de acordo, pois nela encontramos a revelação da vontade de Deus. E aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que temos aqui é que nós somos lembrados de que não faltou avisos, advertências, convite para que houvesse arrependimento, e assim o pior teria sido evitado, mas isso não aconteceu. Então a destruição chegou a Judá. O que acontece é que quando se despreza a palavra de Deus, coisas muito ruins acontecem. Quando se ignora, quando não se conhece a palavra de Deus, as possibilidades de entrar por um caminho tortuoso que leva à destruição é muito grande. Os relatos da queda de Jerusalém e do cativeiro de Judá estão descritos no capítulo 39 de Jeremias, também em 2 Reis 24 e em 2 Crônicas 36, que o comentarista usou aqui como referência. A destruição de Judá era uma questão de tempo, assim como a consumação dos séculos também é uma questão de tempo. O juízo divino sobre a humanidade também é uma questão de tempo e está em andamento. Nós não sabemos como, mas pode começar agora. E então, se não quisermos entrar pelo mesmo caminho de destruição, nós precisamos atentar para a palavra de Deus e viver de acordo com ela. Fechando então esse tópico, nós vemos que os fatos vividos hoje pela humanidade e os horrores que estamos presenciando em nossa geração, eles realmente apontam para o cumprimento de tudo que foi previsto por Jesus. Assim podemos dizer que os tempos atuais, eles correspondem às sombras daquilo que virá, porém, em maior intensidade. Em tempos de apostasia e de degeneração moral, Deus continua levantando vozes proféticas para advertir o povo. Nós não somos animais criados aleatoriamente para responder a impulsos naturais. Nós somos filhos do Deus vivo. Precisamos saber fazer uma leitura correta da nossa realidade para sabermos a nossa posição diante de Deus, para sabermos a nossa posição diante do mundo e tomarmos uma posição, porque o tempo do fim já chegou. A ignorância, a tolice, a necessidade, a insensatez de alguns mostra que tais pessoas insistem em caminhar para o castigo, para a destruição, em vez de experimentar a segurança proporcionada pelo Senhor. Que nós tenhamos uma outra visão de Deus e daquilo que Ele fez por nós. Então eu concluo dizendo que é um plano divino estabelecido por Deus desde a fundação do mundo. Ele não fez coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas, os seus segredos. Isso está lá em Amós 3,7. Uma mensagem profética como a de Ezequiel carece de muito mais aprofundamento do que nos dispomos nestes 3 meses, mas estudá-la nos acrescenta muito. Esclareceu pontos complicados, abriu nossa mente para muitas coisas que pareciam confusas, em princípio, e agora nós estamos vencendo mais essa etapa pela graça de Deus. Ezequiel, lá no capítulo 1, ele teve a visão de rodas sobre a terra, e na compreensão deste mistério, nós podemos entender que há rodas que giram dentro de outras rodas no mecanismo do governo de Deus. Isso significa também que o Senhor vai se servir de uma grande variedade de agentes seus para revelar os seus propósitos, muitas vezes incompreensíveis para nós. Nas batalhas cotidianas, nós enfrentamos muitas dificuldades e provações. O ritmo acelerado da vida expõe os nossos pontos cegos, as nossas áreas de fraqueza, mas nós estamos nas mãos daquele que tudo pode. Ele sabe o que está fazendo. E a palavra profética para nós em nossos dias é que
Há um lar de glória para vivermos com o Senhor e nós precisamos ir para lá. Ezequiel foi um instrumento de Deus para nos ajudar a entender isso. Glória a Deus por esse trimestre e que venha o Apocalipse no próximo trimestre e nós estaremos dando andamento nestas visões proféticas que já estão se desdobrando no nosso próprio tempo em relação ao tempo do fim. Amém, amados? Nós ficamos por aqui. Hoje o interesse foi explicar sobre este plano divino que prevalecerá. E agora vamos fazer uma oração de encerramento e de agradecimento por tudo que Deus nos proporcionou neste trimestre. Oremos. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos diante do Senhor agradecendo por essa lição relevante, por esse conteúdo edificante, por estas explicações que despertaram a nossa mente para que realmente nós sintamos esta necessidade de saber mais. Ah, Senhor, como nós sabemos tão pouco acerca da Tua Palavra. Como nós nos dedicamos tão pouco a ela. Esclarece, Senhor, ilumina o nosso entendimento para que nós possamos fazer desta palavra o nosso alimento de todo dia e buscar nela a direção que precisamos para a nossa vida, certos de que a bem-aventurada esperança nos aguarda. O Senhor está voltando. E eu quero estar pronta para me encontrar contigo nos ares. Que esse seja o desejo de toda a Igreja de Cristo na terra. Assim eu oro agradecida por tudo, em nome de Jesus. Que seja um bom e abençoado domingo para todos. Amém?